bênção maravilhosa do Senhor nos alcance completamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar aí, quem já chegou e está de pé, pode sentar. Irmãos, eu acho que ele está gravando agora direto ali. Irmãos, hoje nós vamos dar início eu disse no grupo do WhatsApp que era a terceira, mas é a nossa quarta lição do nosso curso de teologia ao nosso alcance. Hoje vamos começar a estudar Deus. O cristianismo, a história do cristianismo, que começa lá no Antigo Testamento, pasmem vocês, surpresa de alguns, mas o cristianismo começa lá no Éden. O cristianismo e todo o Antigo Testamento está vivendo num tempo de politeísmo. Praticamente todos os povos antigos, onde o povo de Deus, Israel, nasce através do chamado de Abraão, seu filho Isaque, esse berço do cristianismo com o judaísmo está dentro de um mundo politeísta. E, contrariamente a isso, a mensagem principal do cristianismo é de que há um só Deus. O centro do cristianismo é que existe um Deus, criador de todas as coisas e redentor de todas as coisas. Essa é a mensagem central do cristianismo. E esse povo Israel, essa nação, esse povo chamado, escolhido, vai crescer, vai agir, vai operar, vai ministrar, vai entregar os oráculos de Deus, como diz Paulo, no meio de povos politeístas. Por muito tempo, essa relação foi complicada. E, de uma certa forma, hoje, ainda estava conversando agora com Esther, ainda hoje é muito complicada essa relação do povo de Deus, dos judeus e o mundo. Quando a gente abre a Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia fala de Deus. O primeiro versículo, que a gente lê, Gênesis 1:1, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus começa falando, e não há nenhum lugar na Bíblia, você não vai encontrar nenhum lugar na Bíblia onde há uma pausa no relato para tentar nos convencer que Deus é real, que Deus existe, que Deus é verdadeiro. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela veio como palavra de Deus, é Deus falando. E, obviamente, não há sentido em que aquele que fala tente primeiro provar que ele existe, porque ele está ali falando. Então, a palavra de Deus não investe tempo em falar da sua existência, da sua realidade. Ela começa falando. Nosso Deus, isso eu tenho repetido nas nossas aulas, é um Deus relacional. Nosso Deus, em contraste com os deuses dos povos à nossa volta, espalhados pelo mundo, não é um Deus distante, hermético, um Deus que precisa ser conquistado, um Deus que precisa ser convencido, um Deus que precisa de detalhes e enigmas sendo desvendados para que você chegue perto dele. O nosso Deus é um Deus que fala e que quer ser conhecido, quer se relacionar. Hebreus 1 e 2 diz que Deus, havendo falado outrora, no passado, muitas vezes, de muitas formas, pelos profetas, agora, nesses últimos dias, ele estava falando do contexto imediato do autor de Hebreus, os dias
da encarnação, da ressurreição e da morte. Então, nesses dias, ele nos falou pelo Filho. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, é um Deus que se revela, é um Deus que quer ser conhecido e é um Deus que nos criou, capacitando-nos para essa relação. Essa questão que já está sendo repetida, creio que todas as aulas, ou eu ou Marcos, que já deu aula também, temos falado nisso, a ênfase dessa questão desse plano de Deus relacional. Nós fomos criados para andar com Deus e para nos comunicarmos com Deus, estarmos na sua presença, conhecermos a Deus. Deus quer se dar a conhecer. Começou isso, como nós já falamos, por meio da criação. Salmo 19, de 1 a 3, fala isso. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala, outro dia. Não há linguagem, não há palavras, mas por todo lugar se ouve a sua voz. Para cada lugar onde você olha, você vê a obra de Deus. E nesse sentido, Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, uma das nossas alunas do ano passado, quase que dominicalmente, ela me perguntava: Ângelo, mas por que o homem é a imagem e semelhança de Deus? O que quer dizer a imagem e semelhança de Deus? Qual o sentido dessa imagem e semelhança de Deus? E eu dizendo para ela: Dorinha, espera que vai chegar essa aula, mas de uma certa forma, resumindo, Deus nos capacitou à sua imagem e semelhança, especialmente para nos capacitar a relacionarmos com Ele. Esse espaço que há no nosso coração, esse anseio, esse desejo, essa busca por Deus, mesmo deteriorado pelo pecado, no entanto, essa ansiedade, esse desejo pelo transcendental, basta você procurar onde há ser humano há uma busca, há um culto, há uma adoração, há um movimento no sentido de buscar encontrar alguém maior, melhor, acima, superior, a quem eu preciso adorar, cultuar, que me dirige, que toma conta de tudo isso. Quer sejam tribos indígenas que nunca foram contactadas por outras pessoas, quer sejam nações bem escondidinhas e bem pequenininhas, onde você vai encontrar um movimento do homem na busca de alguém superior, e essa capacidade, essa necessidade, esse buraco que há no coração, foi Deus que nos deu exatamente para que pudéssemos manter com Ele essa relação, esse relacionamento. Então, a criação do universo, a nossa criação, com essa necessidade, essa consciência do certo e do errado, mesmo aquele que faz o que é errado deliberadamente, permanece nele por mais deteriorada que tenha sido essa ação do pecado na vida dele, contudo, permanece nele a noção, o senso mínimo que seja de que ele está fazendo algo que está errado. E esse senso do certo e errado, essa consciência de uma ética divina, isso nos capacitou. Quando começamos a nos relacionar com Deus, a nos aproximar de Deus, a buscar a presença de Deus, a obra, a ação do Espírito Santo dentro de nós, viu, Esther, aquilo que estávamos falando, aquela ação do Espírito Santo nos convence, quebra barreiras, destrói muralhas nessa nossa relação, muitas vezes difícil até, com Deus, de compreender as coisas de Deus. Mas Deus se revela também nas suas Escrituras, na Bíblia, nesse projeto da vinda de Jesus, da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição e essa obra de registro de tudo isso, desde os preâmbulos da criação até a igreja criada para ser a agência divulgadora desse projeto, que tem uma só linha, que começa no Gênesis e termina no Apocalipse, uma mensagem única que fala de um Deus único, de um Deus criador, de um homem criado com amor, carinho para relacionamento, de um momento de queda, de uma necessidade de redenção,
e de um projeto de redenção que atinge o Deus encarnado em Cristo, que morre substitutivamente, que ressurge, que nos oferece perdão e que volta para nos buscar, para começar o Éden de novo. Esse projeto, essa linha, atravessa toda a Bíblia, é a coerência das Escrituras, que atravessa 1.600 anos por 40 autores diferentes, escritos nos ambientes mais diferentes, por pessoas com competências e capacidades as mais diferentes, diversas, mas há uma linha única que atravessa essa escritura, dando a ela essa unidade, essa coerência de transformar 66 livros num livro só, por um fio único que atravessa tudo isso. E por meio dessas escrituras, Deus se revela. Revelação de Deus, esse tirar o véu, esse abrir as cortinas e deixar a gente ver e conhecê-lo. Obviamente, irmãos, que nós estamos falando de um Deus eterno, infinito, transcendental, superior a todas as coisas, numa relação com um homem, um ser finito, limitado, capacitado sim a essa relação, mas uma criatura. E essa relação de troca de comunhão, de comunicação, de revelação, faz com que Deus, segundo Deuteronômio 29, 29, nos mostre, nos revele, nos ensine, nos capacite com tudo aquilo que Ele pode e quer que conheçamos, aprendamos, usufruamos. Porém, nem tudo de Deus poderemos conhecer ou compreender. Porque se Deus fosse compreensível, pela própria palavra, compreender é limitar. Nós não podemos compreender totalmente a Deus. Não podemos conhecer completamente Deus, porque o nosso HD não é infinito, e nosso Deus é infinito. E se todos nós, homens ou alguém, pudesse conhecer completamente a Deus, seria igual a Ele. Portanto, há uma impossibilidade, que é de conhecê-lo completamente, compreendê-lo completamente. Porém, tudo aquilo que Deus mostrou, revelou, falou, ensinou, é para que tomemos posse, conheçamos, entendamos, aceitemos, vivamos, pratiquemos, usufruamos e ensinemos. É a palavra de Deuteronômio 29, 29. Aquilo que Ele guardou para Ele é porque Ele sabe que não cabe na nossa mente. Eu não posso dar o Oceano Índico a você que tem uma piscina no seu quintal. Não vai caber. Se eu jogar o Oceano Índico no seu quintal, eu destruo a tua casa. Mas você tem uma piscina de 3.000 litros, eu vou lá no Oceano Índico, vou trazer 3.000 litros, verdadeiramente água do Oceano Índico. E você vai ter 3.000 litros no seu quintal do mais puro Oceano Índico. Porém, apenas os 3.000 litros que cabem na tua piscina. Então, tudo aquilo que Deus nos revela é verdadeiro, é confiável, ainda que não seja tudo. Conseguem entender a diferença? Nós não conhecemos e não entendemos completamente Deus, mas tudo quanto Ele revelou é verdadeiro e confiável. Ok? Até aí? Alguns textos que a gente anotou na apostila, e eu confesso aos irmãos que eu oro para que os irmãos estejam de verdade lendo a apostila, lendo os textos bíblicos, para que esse curso seja útil de verdade à tua vida.
Eu disse para vocês que o universo à volta de Israel era um universo politeísta. E eu anotei aí na apostila algumas concepções comuns sobre Deus: o monoteísmo, o ateísmo teórico, o politeísmo, o que é o deísmo, com alguns textos bíblicos aí para ajudar vocês a entenderem e compreenderem. A Bíblia nos apresenta um Deus que é transcendente, um Deus superior, maravilhoso. Naquela visão de Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi um Deus maravilhoso, assentado num alto e sublime trono, e os anjos à sua volta diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ao ver aquela maravilha, ao descortinar aquela maravilha, imediatamente eu perguntei: ai de mim, vou morrer. Essa visão da transcendência, da grandeza, da distância. Deus é um Deus transcendente, superior, mas a Bíblia também nos apresenta um Deus onipresente, um Deus aqui conosco, um Deus na tua casa, um Deus que te acompanha no teu emprego, um Deus que te abençoa, está com você quando você tem que tomar uma decisão com o seu filho, um Deus que abre uma porta ou fecha uma porta e você diz: Senhor, eu queria tanto entrar por aqui, nessa porta, se eu abri-la, você vai andar por um caminho que eu não quero, não vai te ser benéfico, não entre nessa porta. Então, esse Deus que é transcendente, ao mesmo tempo ele é um Deus imanente ou onipresente. Há religiões onde a transcendência de Deus é que é apenas exaltada. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é alto, Deus é poderoso, Deus é muito superior a mim. Deus é tão superior a mim que ele não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui no meu dia a dia. Agora é cada um por si, arregace as mangas e vamos correr atrás, porque esse Deus maravilhoso, poderoso, deu corda no mundo, foi viver a vida dele, agora cada um por si. Então, há igrejas ou teologias ou religiões que exaltam a transcendência de Deus. Por outro lado, há religiões que só destacam a imanência de Deus. Olha, Deus é a árvore, trate bem a árvore, porque Deus é a árvore, Deus é o animal, Deus é esse rio, Deus é o vento, Deus é a pureza, Deus é o amor, Deus é um carinho. Quando eu faço um carinho é Deus. Quando eu falo uma coisa aqui com um animal, quando eu acaricio um animal é Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo. Deus é tão diluído que no final Deus não é nada, porque ele está tão multipartido que essa sensação desse Deus poderoso, grandioso, se perde. Então, as religiões que apenas destacam a imanência de Deus são até bonitas, têm até algumas coisas verdadeiras dentro delas, mas elas não têm essa visão de um Deus governador, de um Deus controlador, de um Deus soberano e, sobretudo, de um Deus redentor. Nós, como seres humanos, não podemos perder de vista que o nosso Deus não é apenas sustentador, criador, controlador, governador, mas ele é, sobretudo, um Deus redentor, um Deus que veio para nos salvar e nos levar de volta para os seus braços, novamente numa relação de intimidade. Então, as religiões onde a ação redentiva de Deus estão esquecidas, não nos servem, são até bonitas. Deus está em todos os lugares? Está, mas vamos olhar isso de uma maneira completa. Ele é um Deus onipresente, mas ele está sentado num alto e sublime trono também. Ele é transcendente, como é onipresente. Depois, na apostila, a gente começa a falar sobre por que é possível conhecer a Deus e nos relacionar com Ele. De uma certa forma, eu já falei um pouquinho. Por que é que a gente pode se relacionar com Deus? Primeiro, porque Deus quer se relacionar conosco. Porque o nosso Deus, eu disse, não é um Deus hermético, fechado,
antipático. Ele é um Deus relacional, um Deus que quer ter comunhão conosco, que recebe-nos com simpatia sempre, que está sempre disponível. Deus nunca vai dizer para você, agora não, volte depois. Ele está sempre à tua disposição. Em segundo lugar, a gente pode falar, estar, conhecer, relacionar com Deus, porque Ele nos deu esta possibilidade, esta capacidade, esta competência e esta necessidade. E por causa disso, nós podemos falar com Deus, andar com Deus, estar com Deus. E em terceiro lugar, podemos falar com Deus porque Ele criou uma forma de se dar a conhecer, não somente nessa relação pessoa a pessoa, como nós vimos desde Gênesis capítulo 2, verso 6, ou Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9, numa relação direta de comunicação, falando Deus, homem, homem, Deus, mas por meio da criação, por meio da relação do nosso espírito com o Espírito de Deus, por meio do seu Espírito Santo, através das Escrituras, que estão nas nossas mãos num projeto maravilhoso. Há uma ou duas aulas atrás, o Marcelo falou fez uma colocação que para mim é chave, quando a gente começa a questionar muito a veracidade, a fidelidade da palavra de Deus, precisamos sempre descansar num Deus que tem um projeto. Um Deus que entregou um filho, seu único filho, para morrer por nós. Um Deus que estabeleceu um projeto que começa no Éden e termina no Apocalipse, no seu último versículo, fez todo esse projeto sob a garantia de que algo ia ficar escrito para que eu, vivendo no ano 2025, pudesse conhecer esse projeto, receber esse projeto. Um Deus cuidadoso, ao ponto de chamar Abraão, lá em Ur da Caldeia, e pegar um homem idoso com uma mulher idosa e estéril, e fazer desse casal uma origem de um povo, com tal detalhamento. Poderia ele se distrair, virar para o lado, tirar uma soneca e deixar que a sua escritura falhasse? De maneira que, para mim, o argumento principal da confiabilidade das Escrituras está no Deus que criou o projeto. Esse gerente, administrador, soberano, todo sábio e perfeito. Como é que conhecemos a Deus nas Escrituras? Então, nós conhecemos de três formas. Isso aqui está na apostila de vocês, eu só coloquei aqui para conduzir o nosso raciocínio. Deus nos faz conhecê-lo na Bíblia de três formas. No que a Bíblia e como a Bíblia o descreve, por meio dos nomes com que ele se apresenta nas Escrituras e pelas virtudes ou qualidades em que ele vai se revelando e mostrando nas Escrituras. Vamos começar pelas três principais descrições que a Bíblia faz dele. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, João 4:24. João 4:24. Vamos botar a Bíblia para funcionar. Eu achei que era o vento do Espírito, mas era um outro barulho. Tudo bem, mas o vento do Espírito também está aqui. João 4:24. Deus é Espírito. Alguém pode ler para mim? João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Isso pode até muitas vezes passar batido. Mas há algumas coisas que estão envolvidas nessa afirmação. É que a nossa adoração a Deus, nosso culto, tem que ser um culto de espírito. Por isso ele olha para o nosso interior. Não adianta a gente levantar as mãos, cantar com voz alta, fazer a voz linda, como algumas aqui que estão conosco, que são nossas louvadoras da igreja,
aquela voz linda, maravilhosa, eu digo assim, poxa, eu não sei cantar, eu sou desafinado. Mas não é isso, Deus é espírito, os seus adoradores o adoram em espírito e verdade. E como Deus é espírito, ele não tem forma, não tem limites, Deus não tem corpo. E você dizer, mas peraí, eu não estou entendendo, porque eu sempre entendi um Deus, como na visão de Isaías, um homem, um velho homem, barbudo, assim, um Deus soberano sentado num trono. Mas essa visão, ela não descreve verdadeiramente o nosso Deus, ele não tem forma. Deus não tem braço, Deus não tem orelha, Deus não tem olho, Deus não tem coração, Deus não tem perna. Você dizer, peraí, Ângela, agora você foi pesado demais, a Bíblia está cheia de textos como os que eu anotei aqui, você vai abrir aí alguns. Vamos ler alguns textos aí. 1 de Timóteo 6,16. Vamos rápido, para a gente ganhar bastante tempo, correr bastante. Essa aula ela vai continuar no domingo que vem, porque ela é longa. 1 Timóteo 6,16. Aquele que não é possível ver. Vamos a Jeremias 32, 17 e 21. Jeremias 32, 17 e 21. E outro irmão abre em Isaías 59, 1. Isaías 59, 1. Jeremias 32, quem achou, versos 17 e 21, pode ler, por favor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, sob o seu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até 1000 gerações. As lanças dos pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito, e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas, mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Braço, mão, teus ouvidos, teus olhos, Isaías 59, 1. Então, precisamos entender que a Bíblia foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, para nosso conhecimento e nossa instrução. E muitas vezes, não poucas, o autor sagrado vale-se de uma figura de linguagem chamada antropomorfismo, ou seja, descrever o que Deus está fazendo de uma maneira que a gente consiga entender o que Deus está fazendo. E essa obra é entendida quando comparada com coisas que nós conhecemos e entendemos. Obviamente que Deus não tem braço e não tem mão, porque se Ele tivesse braço e mão, me ajudando hoje de manhã aqui em Itaipu, esse braço e mão não estaria abençoando e ajudando o meu irmão que está no Japão hoje. Então, não há um braço, não há uma mão. Deus não tem um olho, não tem uma orelha. Mas ele é espírito, e como ele é onipresente, todos os lugares onde ele precisa intervir, ele está intervindo, e os seus olhos estão sobre toda a terra. Então, entendamos que a Bíblia se vale de figuras de linguagem, do antropomorfismo, dando a Deus formas, órgãos, membros, que na verdade ele não o tem.
A única figura divina encarnada foi Jesus Cristo. Ele é quem tomou forma. Paulo diz isso aos Filipenses. Ele abriu mão da glória divina e assumiu uma forma humana para nascer, crescer, andar, comer, dormir, levantar, ir à cruz, morrer e ressuscitar. Então, o único Deus encarnado, visto em forma, foi Jesus Cristo. Deus é um ser pessoal. Ontem eu estava conversando com minha esposa sobre isso. Deus é um ser pessoal. Como é que a gente pode entender isso? Deus não é uma força. Ele diz assim, vou mandar uma boa energia para você. Feliz aniversário, que Deus te abençoe. Estou mandando um bom pensamento, uma boa força para você. A gente, às vezes, é absorvido pela teologia do mundo. Na teologia do mundo, Deus é uma força, é uma boa intenção, é um bom pensamento. Deus é uma boa influência. Até a palavra fé não é bem entendida, né? Na teologia do mundo. Porque na teologia do mundo, fé é ter forte convicção. Mas, na verdade, nós sabemos que a fé verdadeira que opera é a fé direcionada para a presença, a ação, poder de Deus, que é quem opera. Então, essa teologia de um Deus que é uma influência, uma boa energia, uma força, não é verdade, porque o nosso Deus ele é uma pessoa. Nosso Deus fala, nosso Deus pensa, nosso Deus sente, nosso Deus tem planos, nosso Deus tem projetos, nosso Deus tem intenções, o nosso Deus tem querer. O nosso Deus é uma pessoa, ele tem emoções, ele se entristece, ele se alegra, ele se ira. Semana passada eu estava no carro dirigindo com umas pessoas e quando eu falei, não, porque a ira de Deus levou a castigar determinada coisa assim, o assunto era esse, e alguém que estava no meu carro disse, que isso? Onde já se viu Deus irar e Deus castigar? Deus é amor. E eu falei, olha, cuidado com essa construção desse Deus bonzinho, desse Deus aí que não faz mal a ninguém, um Deus quase sem caráter, né? Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é juízo, Deus pune, Deus corrige, Deus disciplina, Deus se entristece, a palavra de Deus, nós vamos ler, eu anotei alguns textos que você certamente leu durante a semana, Deus se entristece, Deus se ira. Então Deus é um ser pessoal, embora ele seja espírito, ele é um ser pessoal. Vamos ver alguns textos desse aí, por exemplo, vamos lá, Efésios 1, versos 5 e 11. Efésios 1, versos 5 e 11. Vamos rápido, moçada, para ganhar tempo. Botar a Bíblia para trabalhar e o dedinho também. Efésios 1, 5 e 11. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, beneplacere, o bom prazer. Ele nos escolheu segundo o seu bom prazer. Ele disse, não, eu acho que é melhor para mim fazer assim e fazer assado, da sua vontade. Ora, uma energia não tem vontade e nem tem um bom prazer. O outro verso, Marquinhos. Ele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Conforme a sua vontade. Provérbios 3,19. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra, por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Sabedoria e entendimento. Só uma pessoa pode ter vontade, querer, sabedoria e entendimento. Efésios 5:6. Efésios 5:6. Não se deixem
A ira de Deus vem. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Gênesis 6, 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. Botei dois textos aí aparentemente antagônicos, né? Se você reparou, Deus não é homem para que se arrependa. Gênesis. Então ele se arrependeu de ter feito o homem. Quer dizer, caramba, vou entender isso aí como? Porque a linguagem usada foi a linguagem chamada antropopatia. Eu falei do antropomorfismo, quando dá a Deus formas humanas. Quando a gente diz que Deus se arrependeu ou Deus não se arrepende, nós estamos tentando entender o que Deus, o movimento de Deus por meio de sentimentos do homem. O arrependimento de Deus, aquela sensação, errei, caramba, fiz o que não era para fazer. Eu falei que ia fazer isso, mas acho melhor que eu não vou fazer, não. Vocês podem achar que Deus faz alguma coisa e diz assim, errei, vou fazer diferente. O meu Deus não erra. O meu Deus é soberano. O meu Deus é totalmente sábio. Isso nós vamos ver na aula que vem, estudando os atributos, as virtudes de Deus. Mas Deus muda de ação. E quando Deus muda de ação, o homem acha, ou entende, ou compreende, ou traduz como, ele se arrependeu, ele ia fazer isso, agora ele faz aquilo, então ele mudou de pensamento. Só que Deus não muda de pensamento. Porque se Deus mudasse de pensamento, você teria que admitir que ele originalmente pensou uma coisa que não deu certo. E aí ele mudou de plano. Ora, se ele pensava uma coisa que não deu certo e mudou de plano, ele não é perfeito. Não é todo sábio, infinitamente sábio. Porque se ele diz que vai fazer uma coisa e não faz, porque faz outra, então ele, ao mudar de ação, dá ao homem a ideia de que ele se arrependeu. Estão entendendo? A linguagem que o autor coloca é uma linguagem de um sentimento humano. Porém, Deus não pode se arrepender, porque ele não pode errar nos seus planos e nem nos seus projetos. Mas ele pode mudar de ação. Ele pode dizer a Jonas, vá lá, prega o evangelho, porque se eles não se arrependerem, eu virei e destruirei todos eles. E Jonas não quis ir, porque estava doido que Deus destruísse os ninivitas. Capital da Síria, reino terrível. Aquele que destruía, matava, pintava e bordava na sua época. Deus, quando falou que se eles não se arrependessem, Deus o destruiria, Jonas fez assim com a mão, e disse, pois eu vou para bem longe. Estou doido que Deus destrua a Síria. Então ele não quis ir pregar. Não quis ir pregar porque ele queria que a Nínive e a Síria fossem destruídas. Mas aí Deus o envia e diz, eu vou destruir a Nínive e a Síria. Aí Jonas vai, contra a vontade, depois que o peixe o abriga até o terceiro dia no seu ventre, devolve ele na praia, ele anda, vai pregando, e como um dos deuses mais adorados de Nínive era um deus peixe, quando alguns veem um peixe devolvendo um homem que saía de dentro de um peixe na beira da praia, viram que aquele homem era um ser divino. E então esse homem, ser divino, por onde andava e pregava e falava do Deus Jeová de Israel, os ninivitas aceitavam. Jeremias, homem quebrantado de Deus, prega há 30 anos, nenhuma alma se converte. Jonas, um fujão, devolvido pelo peixe, vai andando e convertendo, vai andando e convertendo, vai andando e convertendo. E fica tão triste com um ministério tão profícuo que senta debaixo de uma plantinha rasteira e diz, eu sabia,
Eu sabia que você é um Deus que se arrepende, que você diz que vai fazer e não faz, mas eu queria que você fizesse. E o Senhor disse, peraí, você tem pena de uma plantinha que a minhoca comeu, que nem era sua, semente não saiu nem do teu bolso, e você acha que o meu coração não vai sentir pela morte de milhares e milhares de pessoas? Então, essa mudança de plano na cabeça de Jonas é um arrependimento de Deus. Mas, na verdade, o projeto de Deus em todo o tempo era que alguém fosse lá, que alguém pregasse, que eles aceitassem a palavra e que o seu juízo não precisasse ser ali derramado. Mas, na visão daquele que estava humanamente de fora olhando, Deus mudou de planos, Deus se arrependeu. Fala, querida, levantou um dedinho. É porque eu vejo que essa parte do arrependimento de Deus, com uma passagem que há de Moisés, quando o povo constrói o bezerro de ouro, e aí Deus quer colocar fogo em todo mundo, e Moisés intercede para ele colocar. Aí aqui fala no 14, no Êxodo 32:14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer pelo seu povo, por conta da intercessão de Sim, Moisés. sim. Então, ele pode também deixar de fazer algo que ele tinha previsto fazer por punição, com a intercessão de algum servo dele, ou de algum filho dele. Sim, Isso pode acontecer. porém isso tudo está dentro de um só e mesmo projeto. Preciso que a gente entenda que a mesma palavra que nos manda orar, nos diz que os planos de Deus são eternos, os seus decretos são eternos. Então, essa é mais uma das coisas que a gente vai ter lá no céu para perguntar, ou não vai perguntar nada no céu, porque a glória vai ser tanta. Eu, na minha cabeça, limitadinho como somos, acho que eu vou chegar no céu, vou sentar e dizer assim, alguém senta aqui, por favor, que eu tenho 897 mil perguntas para fazer, e vai ter algumas assim bem pesadas, bem cabeludas, mas possivelmente a glória, a beleza, a majestade, assim, a glória do céu é tanta, você não vai perguntar coisa nenhuma, que você já entendeu tudo, está tudo certo, está tudo explicado. Mas a mesma palavra que manda você orar, pedir, interceder, diz que todas as coisas já estão escritas, programadas e determinadas por Deus. Mas esperem que a aula de predestinação virá em breve, vai chegar. Silvinha? Não estou te ouvindo, Silvinha, fala mais alto. Deus também se irá, mas Deus se irá, como ele também necessitava mas se houver arrependimento ou intercessão, interajou, ele fez também com Ezequias. Sim. Foi lá, chorou, naquele lugar, eu acho que assim, naquele lugar de ideia, é que ele queria que Ele muda de ação. Ele muda a sua ação e a sua ação muda de acordo com a resposta que o homem vai apresentando. Então ele diz, eu vou punir se não se arrepender. Arrependeu-se, ele não puniu. Então ele foi coerente. Seria uma contradição se ele dissesse, vou punir se não se arrependerem. Aí a pessoa se arrepende, ele pune a si mesmo. Aí sim seria uma contradição. Certo? Mas então, voltando aqui, a aula não é sobre arrependimento. Deus é uma pessoa, e como pessoa tem inteligência, vontade, querer, sentimento, ele se ira, ele se alegra. Agora, Deus é infinito. Deus é infinito, isso significa que Deus não tem limites, não tem limitações e nem tem imperfeições. Ele é infinito no seu ser e nas suas virtudes. Vamos ler uns textos aí, Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Lamentações 3, 22. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas
mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa pelos seus consumidos, porque as suas misericórdias não têm Não tem fim. Deus não tem limites. Deus não tem imperfeições. Ele é infinito. Então, essas três descrições de Deus são muito claras nas Escrituras. Ele é espírito, ele é um Deus pessoal e Deus é infinito. Ele não está limitado a espaço e nem a tempo. Deus não trabalha com a dimensão temporal. Por isso, para ele, um dia é como 1000 anos como um dia. Para ele, tudo é agora, é sempre hoje. Quem tem tempo sou eu. A ação de Deus, a operação de Deus é sempre oportuna. Ele sempre faz e age na hora certa, na hora dele. Ele não está limitado ao nosso relógio. Entenda isso. Quando você diz que Deus se atrasou, Deus chegou atrasado, Deus demorou para me responder, Ele está demorando para me responder, Deus não trabalha com segundos, minutos, horas e dias. Deus não está preso nem limitado a tempo. Para Deus tudo é agora. Deus é hoje. Tudo para Ele é hoje. Bom, mas eu digo que a Bíblia também nos revela, nos dá conhecimento de Deus através do seu nome. Eu sempre conto nessa aula algumas histórias interessantes, como médico já há muitos anos, dos nomes que eu vejo as mãezinhas presenteando os seus filhos, né? São muitas histórias, muitas histórias. Muitos que me acompanham há muitos anos já ouviram essas histórias, né? Mas cabe aqui umazinha só, quando eu fazia pós-graduação no Instituto Fernandes Figueira, lá em Botafogo, no Rio, e eu no ambulatório, estreante no ambulatório, de propósito, meus colegas deixaram para mim a ficha de uma criança, quando eu chamei era Aristóteles Onassis, o nome do menino. E eu, surpreso com aquilo, mas os outros colegas que já trabalhavam no ambulatório há mais tempo começaram a rir de mim, tal a minha surpresa, e eu chamei, a mãezinha trouxe o Aristóteles Onassis para eu atender, era uma família de uma das comunidades ali de Botafogo, e eu, naquela curiosidade que eu sei que você teria também, acho, perguntei, mas legal, beleza, mas você botou esse nome por quê, né, no seu filhinho? Ele disse que o nome é uma coisa muito importante. O nome vai mudar a história da minha família. Ele vai ser... o Aristóteles Onassis é o homem mais rico do mundo. Eu falei, o homem mais rico. Vai mudar a história dele, a minha vida, da minha família. Então, a mãezinha tinha a esperança de que aquele nome mudaria a história do seu filho. Mas um pouco diferente de uma outra que eu atendi logo depois, que se chamava Beth-Seller. E aí... movido pela mesma curiosidade, eu perguntei ao pai por que ele colocou, não, a mãe, por que ela colocou o nome de Beth-Seller. Ele disse, não fui eu, foi meu marido. Eu falei, tá, mas... É porque ele vinha, quando eu avisei que eu estava para ganhar o neném, ele vinha no ônibus ouvindo o radinho, sem saber que nome escolheria. E o locutor do rádio estava falando de uma coisa que estava acontecendo muito importante, que havia uma Beth-Seller, que todo mundo queria, que todo mundo buscava. Ele, então, achou que Beth-Seller era uma atriz muito famosa, um nome muito bonito. Como era menina, botou o nome nela de Beth-Seller. Você está rindo que você está pensando que isso é história, mas eu vi a Beth-Seller. Eu examinei a Beth-Seller. Então, por outro lado, a gente senta, às vezes, no consultório um dia inteiro e atende determinados nomes que estão na moda, né? Se a atriz principal é Maria Eduarda naquele momento, então nós vamos ter assim, uma carreirinha de Marias Eduardas naquele período, né? Se a novela da Globo das 9 está no sucesso e a atriz se chama Jéssica,
Você vai ter 32 Jéssicas nos próximos meses atendendo. É assim. Nós temos esse apego ao nome, ou desapego ao nome, pela sonoridade, ou pela simpatia, né, que o nome nos dá. Mas no Oriente não era assim. No Oriente o nome era uma coisa muito forte. E a Bíblia está cheia de lugares onde fala do nome de Deus. Que o seu nome está acima de todo nome, cujo nome não deve ser tomado em vão, né? Que o seu nome seja trazido à terra, glorifique o seu nome, mostrando que o nome para o oriental é algo que tinha a ver com a pessoa, a identificação com a pessoa, o seu caráter, o seu ser, ou o que chamava mais atenção, o que se destacava naquela pessoa. E aí, os textos estão aí na apostila, vocês sabem por que Jacó ganhou o nome de Jacó. Porque ele nasce querendo, intencionalmente ou não sei, mas a Bíblia diz que ele segura o calcanhar do seu irmão Esaú, que sai na frente, e Esaú, peludo, ganha o nome de Esaú, porque Esaú quer dizer o peludo. E ele ganha o nome de Jacó, ou o suplantador, ou o enganador, ou numa linguagem quase caseira, trapaceiro. Ele está querendo puxar o irmão para ele sair primeiro, já que as bênçãos do Senhor eram sobre o primogênito. E ele queria passar o irmão para trás e sair na frente. E aí ele ganha o nome de trapaceiro. Vocês já imaginam o que é você viver toda a infância e adolescência sendo chamado pela mamãe na hora do almoço. Trapaceiro, vem para casa. Na hora que ele estava jogando bolinha de gude, ganhando do adversário, a mãe grita, trapaceiro, trapaceiro. Imagina que o outro colega pete a mão e cata as bolinhas de gude todinha, achando que realmente tinha sido trapaceado. E ele atravessa toda a vida com esse nome e vai mostrando realmente um caráter um pouco interessado no que não era exatamente o seu, ou primariamente seu, até que no vale de Jaboque ele luta com o anjo e prevalece. E aí, nesse momento, Deus lhe muda o que? O nome. Porque lutaste e prevaleceste, agora chamarás príncipe de Deus, porque lutaste e prevaleceste, e agora o teu nome será Israel. Então, a Bíblia está cheia de lugares e textos onde o nome se identifica com aquela pessoa. E assim que a pessoa muda a sua história, muda o seu nome. Por isso, Deus infinito não podia ter um só nome. Então, Deus vai através dos acontecimentos, dos fatos, dos relatos bíblicos, apresentando-se com nomes diferentes em vários momentos, em várias ocasiões. E cada vez que ele dizia, meu nome é esse ou meu nome é aquele, ele estava dizendo, eu sou o Deus que provê para Abraão com seu filho, que leva para matá-lo, sacrificá-lo em oferta ao Senhor, e chegando lá, e o menino, como era o nome do menino de Abraão? Eu esqueci. Isaac. Isaac diz assim, Senhor, e aqui, como é que vai ser? Está aqui o fogo, está aqui o cutelo, ali está o altar, mas cadê o sacrifício? Cadê a ovelha? Não sabia que era ele mesmo o sacrifício. E aí, nesse momento, Deus revela uma nova faceta, por meio de um novo nome, dizendo, Deus proverá. Deus, lutem, vocês vão prevalecer, porque eu sou Jeová Nissi, que quer dizer o quê? Eu sou a tua bandeira. E assim, por meio dos nomes, Deus foi mostrando caracteres, atributos, virtudes, formas de agir, porque ele é tão infinito que ele não pode ter um só nome. Então, no Antigo Testamento,
primeiro nome que ele se revela é o nome El, Deus. El, Deus. Mas esse nome El era usado por muitos povos. Todos os povos que tinham deuses, quando se dirigia aos seus deuses, usavam o nome El, porque El quer dizer Deus, alguém que é poderoso, alguém que tem uma posição diferenciada, alguém que intervém, alguém que resolve, alguém que age, alguém que é divino, e a palavra El quer dizer esse Deus que é poderoso. Você, quando abre a sua Bíblia, no começo da sua Bíblia, na nossa linguagem no português, onde você lê a palavra Deus, então Deus fez isso, então Deus fez aquilo, especialmente no começo de Gênesis, nós estamos lidando com o nome El, Deus, aquele que é poderoso. É a primeira apresentação que Deus faz de si mesmo. Mas logo depois aparece Elohim, que é uma forma plural do El. É um El plural. É um El poderoso a ser temido, dizem os autores, os teólogos. Nós temos aqui um posto Ipiranga, para mim, que é Esther, que é a nossa judia messiânica, que Deus abençoa a nossa igreja com a presença de Esther entre nós. Ela é minha consultora para assuntos não aleatórios, assuntos hebraicos, porque eu não entendo nada de hebraico. Então, quando eu tenho dúvidas, ela me corrige e ela tem toda a liberdade, em todo momento, levantar o dedinho e dizer, Anjo, está falando bobagem. É assim, não é assim. Então, de uma certa forma, depois de um certo momento, a Bíblia começa a usar não mais El, mas Elohim, no sentido de um Deus que é plural, já iniciando essa obra, essa ideia de um Deus plural, ainda que Deus é só um, há um só Deus, mensagem bastante repetida em todo o Antigo Testamento, para um povo judeu, como eu disse na abertura da aula, vivendo no meio de povos politeístas, a ênfase do Senhor é a um só Deus, a um só Deus, a um só Deus. Mas quando ele se apresenta, muitas vezes ele se apresenta com o nome de Elohim, ou um Deus plural, um Deus a ser temido. E esse El, esse nome Deus, El, muitas vezes serve ou de sufixo, prefixo, para compor nomes. Então, por exemplo, você vai ver que na Bíblia está cheio de El, Daniel, Joel. Quem mais tem El na Bíblia? Vamos lá. Samuel, Daniel, Israel, Manuel, que Manuel não está na Bíblia, mas tem Emanuel. Portugal é muito divino, tem bastante El. Enfim, então, todas as vezes que você encontrar na Bíblia nomes que terminam em El, são nomes assim, Deus falou, Deus ouviu, Deus respondeu, Deus está aqui, Deus sorri, Deus abraça. Da mesma maneira, vai aparecer depois o Yahvé, o Yah de Yahvé, e há muitos nomes na Bíblia também, já, que são compostos com Yah, que é de Deus Jeová. Então, por exemplo, Isaías, Jeremias, Obadias. Você lembra de mais algum que termina em Ias? Malaquias. Então, a Bíblia está cheia de El e Ias, porque são... Neemias, Jeremias, enfim. Então, são nomes compostos, os que terminam em El, Deus alguma coisa. Os que terminam em Yas, Jeová alguma coisa. Curiosidade, mas interessante isso. Então, ele se apresenta como El, Elohim, e os nomes compostos, El Shaddai, El Elyon, onde Deus está mostrando características, propriedades, formas dele se revelar. Quando ele se apresenta com o nome Jeová ou Yahvé, Êxodo 3,14, querem abrir, por favor?
Então, ele agora apresenta um novo nome, um nome que não tinha apresentado até agora. Até agora era El, Elohim, e agora ele diz, eu sou Jeová, ou Yahvé. Na verdade, essas letras não há aqui vogais, não é isso, Estherzinha? Então, Yahvé é um som de letras que são juntas sem vogal. E há uma coisa que Deus fala a respeito de tomar o seu nome em vão, Levítico 24, 16, Levítico 24, 16 e Êxodo 27. Eu vou terminar nesse ponto, tá? Eu já estou terminando, vou ficar só nesse ponto hoje. Na próxima aula a gente prossegue. Levítico 24, 16 e Êxodo 27. Alguém pode ler? Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser. Levítico 24, Êxodo 27. Faça também o altar de madeira de acacia. Seu comprimento será de 2 metros e 20, a largura será de 2 metros e 5. 20, verso 7. 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não será por inocente, porque tomar o seu nome em vão. Então, o povo entendeu como não nomeá-lo, não pronunciar esse nome, de maneira que daí surge a possibilidade de falar o nome de Deus, mas como, por exemplo, Adonai, que quer dizer o meu Senhor. Então, muitas vezes, quando o povo queria falar o nome Yahvé ou Jeová, na nossa tradução, usava o nome Adonai, ou Hashem. Não se fala o nome. Não se fala o nome. E Deus, então, como eu disse, apresenta nomes compostos: Jeová Jireh, o Senhor proverá; Jeová Rafá, Deus que cura, o Senhor que cura; Jeová Nissi, o Deus o Senhor é minha bandeira; Jeová Tsebaô, o Senhor dos exércitos, os nomes compostos. Agora, fechando aqui esse ponto, quando o Senhor se apresenta com o nome Yahvé, muda é um momento em que muda a história da relação de Deus com o povo de Israel. Ele, quando se apresenta, um Deus que é, eu sou, ou seja, aquele que existe em si mesmo, aquele que sempre existiu, existe e sempre vai continuar existindo. O Deus que é, aquele que em si mesmo tem todas as coisas e é todas as coisas. É aquele que foi, é e será. E esse é o nome com que ele se apresenta em todos os pactos e acordos com o povo. Todas as vezes que ele faz um pacto, um acordo, uma promessa, ele aparece se apresentando com o nome Yahvé. Aquele Deus confiável, o Deus que não muda, aquele que era, é e será, o Deus com quem você pode contar para sempre, um Deus eterno, um Deus autossuficiente, um Deus que é o que é e sempre será. Esse é o Deus da fidelidade, o Deus que permanece, o Deus que está sempre presente e que, se Ele falou, Ele vai fazer cumprir. Então, vamos dar uma pausa aqui. Na próxima aula, começamos dos nomes com que ele se apresenta no Novo Testamento, ok? Não deixem de ler a apostila. Leiam os textos de referência, ok? Deus abençoe os irmãos, um bom domingo. Vão com Deus.